O Babenco pertence a um Olimpo daqueles que dominam com perfeição, com qualidade e dominam absolutamente o mistério filmar. Tá doendo, tá mordendo. Por favor, silêncio um pouquinho, gente. Acho que tem que ir por corte um plano de 2. Esse diretor, que eu acho que eu mostrando essa preocupação de busca de um resultado, eu mostro toda a qualidade dele no processo de trabalho dele. É um homem muito corajoso, além de ser um homem muito talentoso, muito emocional. O Héctor é um tango. Eu não sou mais Argentina, nem mais Brasil, nem menos um, nem menos outro. Eu sou ambos. Eu conheço muito bem o melhor de ambos e o pior de ambos. Eu acho que eu sou uma espécie de café au lait, né? Tem o leite argentino e o café brasileiro. Anteontem, 4 horas da tarde. O cinema entra feito um rolo compressor, né? Se transforma na única grande escola da vida, né? Na sala do cinema, no escuro, no respeito daquele momento quase que sagrado, no qual há uma comunhão muito grande com aquele fenômeno que está acontecendo de projeção de uma imagem a 24 quadros por segundo. Temos o plano. Vamos pra casa. Eu acho que toda a minha geração cresceu vendo filme. Descubro com 13 ou 14, provavelmente, naqueles cinemas enormes que no verão ficavam lotados. Para sobreviverem no inverno, eles passavam festivais de cinema de diferentes países diariamente, que fazia com que a gente, saindo da escola, comia-se em casa e já se ia para o centro e vagávamos um cinema para outro, e não era incomum os dias nos quais a gente visse 2 filmes ou 3 filmes, comentados entre filmes nas clássicas confitarias da cultura rioplatense, né? Então o cinema entra para mim como a única janela que havia para o mundo fora do meu lar. Viajei 2 anos e meio, viajei pela Europa. Queria fazer cinema, mas obviamente não tinha nem recursos para pagar um quarto de hotel. E fui trabalhar de extra na Espanha. Eu fiz dúzias de western spaghettis classe B na Espanha e na Itália. Fiz filmes mais importantes, mas sempre como figurante, que aquilo me dava um sustento, me permitia ter a ilusão de que estava gregariamente acoplado a gente que fazia cinema, a lembrança da cultura preta, né? Alguma poesia que eu já tinha lido brasileira, sei lá, me trouxe um cheiro, uma coisa muito forte aquelas noites de calor passadas numa pensão em São Paulo, e eu decidi voltar para São Paulo. Era muito comum naquela época a imprensa noticiar aquelas mortes anônimas que aconteciam em qualquer lugar, em beiras de estrada, em terrenos baldios, aquelas famosas velas, né? Mais uma vítima do Esquadrão da Morte, com aquela tarja da caveira com a tíbia e o perônio cruzado. Esse filme, de alguma forma, me deixou entendendo melhor a minha função nessa sociedade. Eu não podia fazê-lo mais com documento de estrangeiro. Eu queria ser considerado um brasileiro. Então me naturalizei em 73, o filme é de 74. Era a primeira vez que havia na dramaturgia brasileira a presença de um marginal branco. Não só um marginal branco, como um marginal que sabia ler e escrever. Não só sabia ler e escrever, como tinha olhos claros, verdes, azuis, sei lá. Há 2 presenças de atores pretos nos meus filmes que são inesquecíveis, né? Uma do Grande Otelo, no Lúcio Flávio, que foi um dos seus últimos filmes, e sempre sonhei poder fazer mais algum filme com ele.
E o outro personagem que ele aparece com muita mais força no Beijo da Mulher-Aranha e depois no Carandiru, que é o Milton Gonçalves, né? E aí eu fui fazer lá o 132, que era um policial que evidentemente perseguia o Lúcio Flávio. O filme teve alguns problemas de censura, problemas de perseguição, problemas de lançamento, porque nós estávamos no auge da ditadura. Eu fui várias vezes ameaçado pelo Esquadrão da Morte, né? Metralharam o portão da minha casa. E o filme, ao ficar pronto, se transformou na maior bilheteria do cinema brasileiro da época. Poxa, uma chapa, tossi a noite toda. Era um filme de 50% no inferno, 50% final, a outra segunda metade do filme. Era um grupo de 5 crianças que consolidam um grupo familiar, com pai, mãe e filhos, tentando sobreviver na grande cidade e sendo desagregados um a um, até que o último fica para acabar o filme. Trabalhamos com crianças, todas elas de origem humilde, porém que nunca tinham estado presas nesse tipo de instituições. Fizemos um trabalho muito bonito de construção de personagens. O encontro do Fernandinho é uma coisa indiscutivelmente meia mágica, uma coisa assim, tão forte, tão poderosa, uma tristeza congênita. Chico, fala comigo, Chico. Fala comigo, pelo amor de Deus, Chico. Esse menino representa, para mim, sem fazer nada, certo? O espírito é a alma do meu filme. Obviamente tive que enfrentar todas as minhas equipes hostilizadas que queriam que se escolhesse um menino mais carismático, mais esperto, que tivesse uma empatia mais rápida com o espectador. Ainda bem que eu fui teimoso. Eu gostava muito de trabalhar com os meninos do Pichote porque eles não tinham os vícios que atores têm. Aí invento um personagem que entra na diagonal, que é um personagem feminino, que poderia ser uma mãe, mas que não é uma mãe. Ela é uma prostituta que se encontra, por acaso, com aqueles meninos vão até onde ela está para planejarem formas de ganhar dinheiro. E propicia esse final de cena, final de filme, onde metade dela foi improvisada pelo Fernando Ramos da Silva. E eu fiz coisas assim naquele filme que só fiz mesmo porque me entreguei nas mãos do Hector. E ao ele vomitar, a Marília o recolhe, o Nina e depois o rejeita. Isso que estava escrito. Certo? Como dizendo, você não é meu filho, vai embora, não quero crianças mais comigo, já perdi uma, e manda ele embora. Ai, o que você tem, Pichote? Pichote, amigo, vem. O que você tem? Não fica assim, não. Fica assim, não, Pichote. Calma. Pronto. Ele tá aqui, viu? O Hector tinha me dito que todo o filme, todo o Pichote, era principalmente para desembocar nessa cena da amamentação. Todo o nervosismo dele, toda a ansiedade, a expectativa era para chegar ali. Só que quando a Marília o pega no colo, o Fernando olha para o teto como perdido, se concentra nos botões de um vestidinho que a Marília tinha, desabotoa os botões, tudo espontaneamente. Ela põe o seio dela na boca do menino. E que ele pega o meu seio e ele faz uma coisa que é como se ele tivesse regredido mesmo, como se ele tivesse transformado num bebezinho. A gente fez isso 3 vezes. Me lembro que era logo depois do almoço. Em 15 minutos fizemos isso.